nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nessa ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: Dou-te graças, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultando essas coisas aos entendidos, tu as revelaste aos ignorantes, aos pequeninos. Sim, Pai, essa foi a tua escolha. Meu Pai me confiou tudo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho decidir revelá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a lógica de Deus é completamente distinta e diferente da lógica humana. A lógica humana nos diz: você precisa ser cada vez maior. Você precisa se engrandecer cada vez mais. Você precisa estar cada vez mais no alto. Você precisa estar cada vez mais acima de todos. E então você será bom. E então você será felizardo. O reino, a lógica de Deus é completamente distinta. Quer ser realmente feliz? Quer realmente ser uma pessoa que encontra paz, encontra alegria? Seja o menor. Seja o servo, ou como no Evangelho de hoje, se faça pequenino. Te louvo, ó Pai, porque ocultando essas coisas aos grandes, as revelaste aos pequeninos. Deus, ele tem essa presença amorosa em relação aos pequenos, porque são justamente as pessoas pequenas que são mais capazes de se abrir para o amor de Deus. E essa pequenez brota do coração. Eu sempre digo, e gosto sempre de dizer, que tem algumas pessoas que elas nunca conseguirão de fato se tornarem morada do Senhor, porque elas estão tão cheias de si, tão cheias de si, tão cheias das suas convicções, que dentro delas não existe espaço para Deus habitar. Então a graça passa e não é percebida. Ser pequeno é ter a capacidade de, na presença de Deus, se reconhecer pequeno, se reconhecer frágil, se reconhecer nas limitações, mas poder dizer como Paulo: é na minha fraqueza que me torno forte, porque então Deus torna-se a minha força. Queridos irmãos e irmãs, não tenhamos vergonha ou problemas em sermos pequenos. Porque se aos olhos do mundo nós nos tornamos inúteis, sendo pequenos, sendo humildes, aos olhos de Deus nós nos tornamos alvo primordial do seu amor e das maravilhas que Ele tem a revelar. Que Jesus nos dê um coração manso e humilde, para que também essa nossa humildade seja o trono no qual o Senhor habita em nossa vida e em nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.